Sejam bem-vindos a mais um Diário de uma Não Famosa. Tudo bem com vocês? Gente, eu acabei entrando na polêmica que não tinha nada a ver com o youtuber. Me sugeriu um vídeo. Tava um vídeo lá de um pastor referindo a Priscila Alcântara. Eu não acompanho muito o trabalho da Priscila Alcântara, apesar de eu gostar de muitas músicas dela. Eu não acompanho ela no Instagram e eu nunca tinha ouvido falar desse pastor. Bem, nessa pregação dele, ele falava assim que a pessoa tinha que pregar a palavra e não os contos de Nárnia. E eu fiquei sem entender. Cantor vai pregar o quê, rapaz? Crônicas de Nárnia! Que essa menina tem que se converter? O que edifica a vida do crente não é crônica de Nárnia! E o vídeo da Priscila Alcântara falando que quando ela acorda, ela curte fazer leitura de livros de filosofia e tal, de outros escritores, de alguns escritores cristãos, but ela curte muito Crônicas de Nárnia, e que Deus já falou muito através do Crônicas de Nárnia, né, na vida dela. Bom dia, vamos compartilhar logo um pensamento nessa manhã. Eu tenho agora o costume de acordar mais cedo, não é tão cedo agora, mas eu já tô acordando faz tempo. Eu gosto de acordar e ler. E eu tenho muitos livros de história, filosofia, ficção. E sempre eu penso assim, pô, já que eu tenho tempo pra ler, eu vou ler um livro bem intelectual, pra eu estudar, adquirir conhecimento, blá blá. Mas, quando eu olho esse negocinho aqui, eu fico tentada. E eu falo, mano, eu vou ler. Aí eu falo, mano, quer saber? Eu vou ler Nárnia, tô nem aí, mano. Então, tipo, eu tenho 1000 opções de livros intelectuais e blá blá blá, da história da arte, da filosofia, de um monte de escritor cristão inteligentíssimo, e eu sempre termino numa literatura infantil. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu penso comigo mesma, pô, eu vou gastar meu tempo de estudo pra ler uma literatura infantil, mas aí eu lembro o quanto Deus fala comigo através de uma literatura infantil e o quanto eu aprendo com uma literatura infantil. E aí eu fico meio assim. Isso significa o quê? Não adianta a gente forçar a barra, porque Deus, ele tem prazer em se comunicar com a gente de acordo com a nossa linguagem. Depois corta essa parte dela falando no Instagram e já parte e volta pra pregação, né, desse pastor. Então, gente, eu fiquei assustada na hora que eu vi ele com a Bíblia na mão e falando assim, o que eu tenho que pregar? Eu tenho que pregar a palavra, não é Crônicas de Nárnia, e, tipo assim, citando os irmãos. E aí um lá começou a dar glória a Deus, e o povo que tava atrás dele, a gente dá pra perceber que é uma igreja bem tradicional. Vamos pregar porque agora a moda é criticar teólogo. Nem sabe o que é teologia, que é criticar teólogo. Esse aí só prega teologia. Pregador vai pregar o quê, rapaz? Crônicas de Nárnia. Que essa menina tem que se converter. O que edifica a vida do crente não é crônica de Nárnia, não é história de Gibi, é a palavra de Deus. Tá nervoso, pastor? Tô. A palavra tá liberada para todo mundo que quiser ler. Aí vem esses crentes modinha dizer que não precisa ler Bíblia, é só ler um livro qualquer. Aí vem esses pregadores pra tribuna ficar contando só história, de onde veio, pra onde vai, fica contando agenda. Você é Satanás, meu filho, pra falar de onde veio, pra onde vai? Né? E virou aquela gritaria. Gente, não vai sair. Gritaria, sabe? Assim, sabe? Aquela gritaria, aquele povo Doido. eu ficando eufórico, porque ele tava metendo um pau doido na menina e na Priscila Alcântara. Como se... e falando que ela tinha que converter. Aí eu pensei assim... Gente, mas Jola ama estragar os seus vídeos. Não. Você já fez isso uma vez? Então, eu fiquei assim, abismada. Eu acabei entrando numa discussão, porque eu fiz uma postagem lá a respeito do que eu pensava, que na prática dele, dos estudos dele, ele podia citar o exemplo dela como algo que ele não estivesse concordando, ok, no curso ou numa sala dando aula de teologia, mas o cara pega o púlpito e detona o cristão
e detona um irmão cristão. Se é para falar de Bíblia, cita a Bíblia, então, cita exemplos bíblicos de pessoas que não estavam servindo a Deus conforme deveria seguir. Se esse era o intuito dele, não pegar uma pessoa que está no auge da carreira cristã, gospel, e detonar a menina, falando que ela tinha que converter. Eu percebi que ele é um tipo de pastor que cresce em cima do erro do outro irmão. Eu não vou falar contra ele, porque eu não conheço o histórico dele, eu não sei nem quem ele era até então. Mas eu fiquei assustada porque é como se fosse uma casa se levantando contra a outra. É como se fosse um cristão se levantando contra o outro. É fácil você apontar o dedo no erro dos irmãos e você fala da sua vida. E ele, tipo assim, criticou também pastores que ficam falando da vida, pra onde vai, pra onde vem. E falou, você tá parecendo o diabo, Satanás, que fica falando de onde vai, de onde vem. Esse não deu pra perceber de qual pastor ele tava falando. Mas ficou claro quando ele falou a respeito da Priscila e falando que ela tinha que se converter. Numa sala de aula, numa conferência, citar o exemplo dela, mas assim, eu acho que até com uma forma mais branda, porque ele foi muito agressivo ao falar. Eu achei muito agressivo, incitando as pessoas, sabe? Parece assim que a gente tava vendo até um jogo de futebol, que as pessoas levantavam a Bíblia e a gente nem entendia o que as pessoas estavam falando. Então, pra que isso? Prega a Bíblia, então. Se tá incomodado com ela, que em vez de fazer uma leitura de um filósofo cristão ou de um outro cristão, que ela curte no Crônicas de Nárnia e ela acha que Deus fala através do Crônicas de Nárnia, cara, deixa a vida da menina, ela com Deus. Cuida da sua vida e das pessoas que seguem você. Por isso que eu acho complicado, às vezes, você trazer um pastor de um outro rebanho, porque ele não conhece o seu, então ele vai trazer conhecimentos dele e do que ele usa na assembleia dele, no que ele usa dentro do culto dele. E às vezes nem é o pensamento do pastor da igreja local. Os membros ficavam assim, eufóricos, ficou feio, com um vídeo feio, bem agressivo. Mas eu acredito que se ele tivesse uma sala de aula, ou ninguém tivesse filmando, ele poderia testar o exemplo dela. Mas assim, sem querer ganhar em cima do pecado. Eu não estou dizendo que ela pecou, da falha. Não estou dizendo que ela falhou da irmã, segundo o julgamento dele. Então eu fiquei horrorizada. E quando eu entrei na discussão, eu citei algumas coisas que eu falei. Alguns concordaram comigo, outros discordaram. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar. Mas a gente assusta de verdade, de ver assim, na verdade, não é uma geração Nutella, mamão com açúcar que tem nascido ou crescido. É uma geração que vem de pessoas iguais a essas, que punem, que freiam, que massacram, que coloca sentado no banco se pecar, que não tem misericórdia e mostra um Deus distante. Então as pessoas estão querendo se aproximar de Deus, porque o ser humano tem essa necessidade. Então eles vão buscar as várias formas que têm surgido e as várias teologias que têm surgido nos últimos tempos. Então, tem um outro vídeo também dele que eu li rápido, que eu até cansei, de músicas que humanizam Deus. Eu concordo, sim, em partes. Eu acho que a gente tem que ter reverência, sim, na questão de se relacionar com Deus, porque até antigamente a gente não falava o nome Deus, é aquele que nós não falamos o nome, né? Então, a gente tem que ter reverência ao nome de Deus, a chamar o Senhor. Porém, depois que o véu se rasgou,
depois que Jesus Cristo veio à Terra e ele mostrou um lado de Abba, Pai, papaizinho, de eu sou seu irmão, você é meu irmão. Jesus mostrou uma outra face de relacionamento com Deus. Então algumas músicas chamam Deus de você, humanizam Deus, mas é uma forma que a gente, que esses cantores tentam sim mostrar um Deus próximo, porque essa geração que cresceu antes da minha era uma geração onde Deus é mau, Deus pune, Deus não gosta, se você fizer isso Deus vai te castigar. E essa geração é uma geração que tem aprendido a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e um Deus mais próximo. Então, se você aproxima Deus perto de você, igual ele falou assim, eu não chamo meu pai de você, eu não chamo fulano de você, é Senhor. Mas eu não chamo o meu amigo de Senhor amigo, eu chamo meu amigo de você. Eu chamo meu marido de amor. Então, é mais ou menos esse relacionamento que as pessoas, quando criam as músicas e tal, e se inspiram na palavra de Deus, usam você. E não são todas, né? Mas se incomoda a assembleia, se incomoda o grupo de pessoas que estão ali ouvindo aquela música e elas gostam da música, então você troca o você e põe o Senhor. Palavras, se você trocar, você não vai escandalizar o irmão, né? Então é melhor não escandalizar. Se na sua igreja vocês não têm o costume de cantar músicas onde usa você, e você curte uma música que usa você, você troca a palavra você por Senhor. Acho que não tem problema algum. O problema é você apontar o dedo pro irmão e mostrar que o pecado dele é horrível e que você está acima de todos os pecados. Então vou deixar esse videozinho aí, curto, falando sobre o que eu penso desse pastor Eliseu e que eu não entendi porque ele quer crescer em cima do erro dos irmãos. E eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, tá? O canal Diário de Uma Não Famosa, a gente tem, nossa, uma porção de vídeos engraçados, vídeos sobre também depressão. É um canal bem assim dinâmico, né? Tem um vídeo com meus filhos e eu tô fazendo agora um diário de viagem para os Estados Unidos. E inclusive eu tô fazendo um sorteio de $100 de produtos, $100 de produtos vindo direto dos Estados Unidos, que eu mesmo vou comprar. Vou fazer o vídeo pro canal comprando esses produtos pro ganhador, né? Então basta você ir no vídeo que eu vou deixar aqui no link desse vídeo aqui, vou deixar o link aqui. Você vai lá, se inscreve, assiste o vídeo e siga as regrinhas que estão lá embaixo para você participar desse super sorteio, tá bom? Então, ó, vou aguardar você, hein? Beijinho da Gordeu. Fui!